Bom, pessoal, a palestra que eu tenho para dar para vocês essa noite é Escavando Jesus. Os últimos achados arqueológicos relacionados à história que os evangelhos contam, e eu vou abrir uma exceção da temática para falar também do apóstolo Paulo. Eu vou pegar apenas os achados de 3, 4 anos para cá, bem recentes. Alguns deles nem foram ditos assim pela mídia brasileira. Vou falar um pouquinho sobre Pôncio Pilatos. Pôncio Pilatos, que está no Novo Testamento ali em várias ocasiões, referindo-se especialmente ao julgamento de Jesus. Os evangelhos o mencionam. Numa fala de Jesus de Lucas capítulo 13 também, Pilatos é mencionado. Ele é mencionado também por Flávio José. E ele governou a região da Judéia de 26 a 34 de nossa era. O que nós podemos aprender de Pilatos? Ele era uma pessoa déspota, intragável, ditador, político, e foi aquele sujeito que foi mandado por Roma para a região de Judá, da Judéia, justamente para colocar ordem na casa. Sabe aquele covão de ferro? E uma das coisas que Flávio José conta logo no início da chegada de Pôncio Pilatos ali na região, que causou quase uma guerra civil, foi quando ele quis colocar estandartes romanos no templo com o rosto do imperador. Vocês estão vendo esse relevo? Estão percebendo que as pessoas que estão aqui são romanos? Eles estão segurando estandartes nas mãos. Há vários tipos de estandartes diferentes. Você tem uns que são usados em juramento, são sacramento. Interessante que muitas palavras que usamos no cristianismo latino vêm dessa cultura. Ele fala sacramento. Sacramentum é um estandarte usado para juramento em Roma. Você tinha também o ignum, que era uma haste com discos metálicos, como aquele que você está vendo lá. E você tinha o imago, que era o estandarte que trazia a imagem do imperador deificado. E foi esse tipo de estandarte, imago, que Pôncio Pilatos colocou no templo. Aí pediu briga, né? Deu uma grande polêmica na época, mas ele depois arrefeceu. Eu vou ler para vocês o que fala Flávio José. Mas Pilatos, o procurador de César, introduziu em Jerusalém imagens do imperador que estavam fixadas nos estandartes, o que era contrário às nossas leis. Eu creio que a maioria absoluta sabe que Flávio Josefo foi um historiador judeu do primeiro século. Então nos interessa muito o que ele conta, porque ele foi testemunha ocular de muitas questões da época. E ele continua dizendo: nenhum outro governador havia ousado fazer isso antes dele. O povo ficou profundamente perturbado, pois a lei proíbe absolutamente a introdução de imagens, e correram em multidão a Cesareia, onde Pilatos residia, suplicando que as removesse de Jerusalém. Deixa eu mostrar para vocês por que fala de Cesareia. Você tem aqui uma coisa curiosa. Quando o representante de Roma foi comissionado, houve vários deles, para governar os judeus, eles não quiseram morar em Jerusalém. Qual razão? Jerusalém era uma cidade muito judaica. Eles preferiam morar num lugar que fosse mais parecido com Roma. Não sei se aqui eu consigo ver. Pronto, olha, aqui em cima você tem Cesareia Marítima. Estão vendo aqui, olha? Cesareia Marítima. Jerusalém está aqui embaixo. Se o Patson deixar aqui, eu mostro Jerusalém. Jerusalém é a capital de Israel até hoje, e era no passado. Mas os romanos tornaram Cesareia Marítima a capital administrativa, que ela era mais fácil dele ter uma vida romana. Por isso que Flávio Josefo diz que os judeus foram até a sua residência em Cesareia, lá na ponta onde está o mar Mediterrâneo. Vamos continuar lendo. Eles pediram que ele removesse aqueles utensílios de Jerusalém. Pilatos recusou-se. Por 5 dias e 5 noites, os judeus permaneceram prostrados ao redor de sua residência, sem se mover. Vou parar aqui um pouquinho. Há uma acusação, se é que eu posso usar essa palavra,
um descrédito que alguns historiadores lançam ao Novo Testamento, dizendo: o Pilatos do Novo Testamento, preocupado em não condenar Jesus injustamente, angustiado, querendo salvar Jesus, esse Pilatos não é o Pilatos da história. John Dominic Crossan, por exemplo, que é um teólogo, fala isso, e vários outros também. Eles dizem que o Pilatos da história era sanguinário, como de fato vou mostrar outras barbáries que ele fez. Não era aquele Pilatos preocupado em fazer justiça. Portanto, concluem esses historiadores, o Pilatos do Novo Testamento é uma versão romântica do Pilatos histórico, que seria o real. Tá certo? Eu discordo desse descrédito. Eu vou explicar a vocês por qual razão. Em primeiro lugar, quando você lê os evangelhos, em nenhum ponto os evangelhos dizem que Pilatos era um homem justo. Também os evangelhos não dizem que Pilatos queria livrar Jesus da morte por uma questão de consciência. O que Pilatos queria evitar era uma guerra civil. Porque lembrem, esqueça agora toda a sua ideia de fé. Vamos analisar apenas historicamente o relato. Aquele nazareno tinha entrado em Jerusalém poucos dias antes com uma multidão dizendo que ele era o rei dos judeus. Agora, no outro dia, na sexta-feira, você tem uma multidão querendo que Pilatos o crucifique. Ele tinha dois partidos muito fortes. Então imagine, se ele crucifica Jesus, os seguidores de Jesus podiam começar uma guerra civil. Se ele poupa Jesus, os inimigos de Jesus podiam começar uma guerra civil. Então o que Pilatos não queria é ter um problema nas suas mãos. Ficou claro? Então o quadro que os evangelhos trazem de Pilatos não é diferente daquele que Flávio Josefo e outras fontes trazem de Pilatos. Tanto é que vejam um comportamento similar ao que ele usou no julgamento de Jesus, aqui nesse depoimento de Flávio Josefo. Pilatos recusou. Ele não queria tirar os estandartes de lá. Por 5 dias e noites os judeus permaneceram prostrados ao redor da sua residência, sem se mover. No 6º dia, Pilatos subiu ao tribunal, o grande estádio, e disse-lhes que se não aceitassem as imagens de César, seriam mortos. Aí tem até uma cena interessante. Eles, os judeus, lançando-se ao chão e descobrindo o pescoço, declararam que preferiam morrer a violar a lei. Pilatos, impressionado com tamanha devoção, ordenou que as imagens fossem retiradas de Jerusalém. Vocês perceberam? Então, assim como ele ia condenar Jesus, quando viu a situação, ficou na dúvida do que fazer, aqui também ele, não vou tirar as imagens e vou matar vocês. Depois ele voltou atrás. Então, a imagem que os evangelhos apresentam de Pilatos não é diferente daquela que nós temos em fontes seculares. Bom, esse aqui, como eu falei com vocês, é um mapa de Israel nos tempos bíblicos. Então, aqui você teria essa parte aqui embaixo, que seria, vou fazer com a mão, vai ser mais fácil que eu treino menos. Essa parte aqui embaixo seria a região da Judeia. Não confundam. Quando é no Antigo Testamento, Judá. Novo Testamento, Judeia. Tá bem? Região da Judeia. Aqui ainda ficava a região da Idumeia. Aqui vinha a região da Pérea, ia quase até lá perto do mar da Galileia, Pérea, e do lado de cá do mar da Galileia você tinha a região da Galileia. E entre a Galileia e a Judeia você tinha Samaria. Olha que curioso. Cesareia Marítima, onde Pilatos ficava, pertencia à região da Samaria. Ele controlava o território judeu desde o território samaritano. Aqui é uma foto aérea de Cesareia Marítima. O que nós temos? E era um balneário que Herodes construiu. Herodes, o Grande, era um sujeito que não valia nada. Inclusive existe um livro, eu vou tentar lembrar o nome dele, é um israelense que escreveu. King Herod, the persecuted. Rei Herodes, o perseguidor, o perseguido, onde ele fez uma análise psicobiográfica do rei Herodes. É um psicanalista e historiador israelense, eu vou lembrar o nome dele,
e ele fez uma análise psicobiográfica de Herodes para ver as patologias possíveis que poderiam estar por trás do rei Herodes. O rei Herodes era tão terrível, ele matou a própria mulher que ele mais amava, e depois casou com outro e colocou o nome da que matou. Ele matou filhos, ia ter até um humor de gosto duvidoso, porque o maior especialista em Herodes que nós tivemos nos últimos tempos chamava-se Ehud Netzer. E Ehud Netzer, o maior especialista sobre Herodes, o sonho dele era encontrar o túmulo de Herodes, no Herodion. E ele encontrou o túmulo de Herodes, que já estava depredado no passado. Os próprios judeus tinham tanto ódio dele que quando ele morreu, pouco tempo depois nas guerras judaicas, os judeus depredaram o túmulo de Herodes. E o túmulo dele era feito com uma pedra chamada pórfiro, que é uma pedra caríssima. Quem já foi ao Museu MAB aqui? Na entrada vocês não viram aquele piso do templo? Vocês viram um pedacinho de pedra vermelha? Aquele é um pórfiro, é um mármore vermelho caríssimo. Só imperadores tinham um túmulo com aquela cor. E o túmulo de Herodes era daquele tipo de mármore. Aí quando o Ehud Netzer encontrou o túmulo de Herodes, ele caiu, teve um acidente, foi fatal e morreu. E a gente costuma dizer que ironia das ironias o segundo, exatamente o último, a última vítima de Herodes foi Ehud Netzer, o especialista em Herodes. Herodes era tão ruim, sabe o que ele colocou no testamento dele? Que quando ele morresse, todos os líderes de Israel iriam ser mortos para que fosse um dia de grande sofrimento. E por pouco isso foi cumprido. Mas ele era um exímio construtor. E ele construiu a cidade de Cesareia Marítima. Olha o lado político. Cesareia, em homenagem a César, Marítima, que ficava à beira do mar Mediterrâneo. E o segundo maior porto do Império Romano estava em Cesareia. Consegue ver aqui no fundo, tem uma... Vou tentar mostrar para vocês aqui. Estão vendo aqui uma mancha? Aqui era o porto da cidade. Esse porto, ele só perdia para o porto da Via Ápia de Roma. Além disso, Herodes colocou ali um hipódromo. Você pode ver aqui, o hipódromo. Um teatro. Aqui tem um teatro. Aqui atrás não dá para ver, tem um outro teatro que ficava aqui atrás, tem um outro hipódromo, e aqui você tinha o palácio de verão de Herodes, que ficava aqui, com vista para o mar. E uma piscina de água doce, com borda infinita para o mar. Esse era Herodes. E foi aí que as pessoas foram conversar com o Pilatos. Lembra que até o texto falou que o pessoal se reuniu com Pilatos no teatro de Herodes. Esse teatro até hoje tem show nele. Agora, perto desse teatro, foi encontrado nos anos 1960 uma inscrição que traz o nome de Pilatos. Foi o primeiro artefato arqueológico fora da Bíblia, fora dos textos de Flávio José e Filho de Alexandria, que mencionam Pôncio Pilatos. Aqui você tem o nome Tibério, que era o imperador da época, Pôncio Pilatos, prefeito Judéia, prefeito da Judéia. Essa pedra estava no segundo uso, ela estava como um degrau. Segundo uso é reciclagem, uma coisa antiga que depois foi usada. Agora o curioso é que Filho de Alexandria, Tácito e Flávio José, todos eles chamam Pilatos de procurator, em latim, ou epitropos. Seria procurador romano. E eu já vi até em alguns filmes, algumas pessoas falando Pôncio Pilatos, procurador romano, etc. O problema é que na época de César Augusto e Tibério, um procurator não tinha autoridade militar nem judicial. Então, teoricamente, Pilatos não poderia ser procurador. Será que esses autores erraram? O cargo de Pilatos, como nós vimos naquela pedra encontrada lá em Cesareia, prefectos, ou em grego, eparros, que é um oficial militar com autoridade civil. Esse era o cargo dele. Aí você pergunta, mas então os historiadores erraram? Não, vou explicar a vocês o que aconteceu. Na época do imperador
Cláudio César Cláudio, o procurador teve a sua função ampliada para envolver o ofício de prefeito. Como esses historiadores escreveram depois de Cláudio, eles atualizaram o texto, entenderam? É um anacronismo, mas aceitável. Por exemplo, você aprendeu na escola que em 1500 Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil, mas não havia Brasil. Ele descobriu uma terra que depois veio se chamar Brasil. Isso é uma atualização do texto, compreende? Então eles atualizaram, chamaram Pilatos de procurátor. O Novo Testamento usa apenas o termo hegemon, que significa governador de um modo geral. E isso é até interessante porque é um indício que o Novo Testamento provavelmente foi escrito na época da transição entre o período de Cláudio e Nero. Porque se os evangelhos fossem tardios, como muita gente diz, eles usariam a mesma expressão que os historiadores também usavam. Continuando, o Heródio, onde Nebuchadnezzar morreu, encontrando o túmulo do rei Herodes, eles encontraram lá também, nos anos 1950, um anel. Mas somente agora que o anel foi levado em laboratório e ampliado, leram o que está escrito em grego. Pilato. Aqui está um anel original e um desenho. Estão vendo aqui, olha? Pilato. Num primeiro momento, pensaram, opa, além daquela inscrição de Cesareia Marítima, temos agora o anel de Pôncio Pilatos. Só que mais recentemente, essa visão tem sido questionada porque o anel é muito simples para ser anel de um representante de Roma. Ele é feito de bronze. Ele não tem nenhum adorno, não tem nada especial. O próprio símbolo ali do vaso, ali no meio, é muito simplório, não é um símbolo que um representante de Roma, um procurador, iria utilizar, ou um prefeito iria utilizar. Além disso, o nome Pilato está escrito de uma maneira muito estranha. Porque, se for grego, está faltando sigma. Não é nenhuma terminação grega. Nem genitivo, nem dativo, nem ablativo, não é nenhuma terminação grega. Então, uma hipótese que a gente trabalha com ela é o seguinte: esse anel era de algum funcionário secretário de Pilatos, e o nome escrito errado em grego é apenas uma transliteração do latim, porque em latim, Pilato é a forma dativa. Então parece que alguém escreveu o nome de Pilatos em latim com letras gregas. Então o anel seria para Pilato, para Pilatos, para Pilatos. Então deve ser alguém que trabalhava para ele, quando tinha uma carta, alguma coisa, ó, assinava ali, ou alguma coisa para Pilatos. Ainda que não seja um anel do próprio Pilatos, é uma segunda comprovação arqueológica da sua existência. Agora, já que eu falei de Cesareia Marítima, de onde ele governou a Judeia, vou contar para vocês um achado arqueológico muito recente que aconteceu em Cesareia Marítima. Você sabe que Paulo ficou preso em Cesareia. Por isso que eu falei, vou abrir uma exceção para falar um pouquinho de Paulo. O livro de Atos 24 e 27 fala que Paulo ficou pelo menos 2 anos preso ali em Cesareia Marítima. Onde, sempre que eu levava grupos a Israel, quando eu fui com vocês, eu dei essa explicação, talvez vocês não vão lembrar dela. Eu sentava com um grupo aqui, e eu sempre falava assim: se alguém for comigo para Israel no dia, vocês vão aprender já essa lição. Lembra da possibilidade, tradição e X. Não é isso? Os que foram comigo, quando eu falo possibilidade, pode ser em qualquer lugar aqui. O apóstolo Paulo esteve aqui, pode ter sido 500 metros para lá, 200 metros para lá. Quando eu falo tradição, é uma maneira educada de falar que é mentira. Tá bom? E quando fala X, é que a chance arqueológica é acima de 90%. Então aqui eu sentava e falava, tem aqui uma possibilidade. Paulo foi preso em algum lugar aqui, olha. E eu apontava sempre para esse lugarzinho verde aqui, por quê?
que ali encontraram uma inscrição em latim custodiorum, que significa quem tem sob custódia. Então por ali deveria ser a prisão de Paulo. E olha que eu fui perto, viu? A Cassandra utiliza, eu fui perto da cadeia, viu, Cassandra? Estão vendo ali atrás aquela intervenção ali, ó? Essa foto foi tirada quando o pessoal estava fazendo um trabalho de restauro do piso aqui. E o que eles encontraram ali embaixo? A prisão de Paulo. Pode bater palma. Falou cadeia, a primeira da tua foi o juiz, direito. Esses dias eu fui celebrar o aniversário de um amigo meu de 70 anos. Aí eu deixo para assim, nossa, mas 70 anos chama um arqueólogo mesmo para fazer. Eu, agora em julho, eu entrei pela primeira vez aqui. O Igor estava comigo, a Laura e o Maurício, quando você está aqui. Eles são testemunhas, Maurício está ali. O calor era terrível, mas terrível, a gente não aguentava ficar lá, pingando, passando mal. O vídeo nem ficou bom que eu fiz, não com todo cinegrafista, porque não tinha mesmo. E eu fiquei imaginando, irmãos, lá dentro tem um lugar onde ficar. Você sabe que Roma não tinha penitenciária no sentido moderno da palavra, tá? Quando a gente fala prisão romana, os romanos geralmente transformavam uma antiga cisterna em prisão. Eles pegavam cisternas e adaptavam para uma custódia. Não tinha aquela penitenciária romana, como você imagina, todo mundo com grades ali. Isso é uma ideia posterior à época do Segundo Templo. E ali você tem que, realmente o formato de uma cisterna, muito parecido com a prisão mamertina em Roma. E eu fiquei imaginando Paulo 2 anos ali. Eu passei uns 15 minutos, talvez lá dentro, 20 minutos, não sei. E eu não estava aguentando o calor. Imagina 2 anos. Tem que ter muita firmeza naquilo que crê, né? Vamos voltar a falar de Pilatos. Pilatos teve aquele problema com os judeus por causa dos estandartes, e ele teve um outro problema mais sério, e esse ele não cedeu. Ele matou vários judeus por causa de um aqueduto. Esse aqui é o aqueduto de Cesareia Marítima. Esse está muito bem preservado, por isso que eu queria mostrar para vocês. Na verdade, tem 2 aquedutos aqui. Um está do lado do outro. Se vocês olharem, não sei se a próxima foto vai mostrar melhor. Olha, o que está vendo? Tem 2, um do lado do outro. Um aqueduto é da época do rei Herodes. O outro é da época bizantina. Então você tem 2 aquedutos um do lado do outro. A água passava por cima dele. Então, por exemplo, em Cesareia Marítima, eles traziam água de longe. E os romanos faziam os aquedutos mais ou menos inclinados, pegavam uma fonte e a água levava água assim, quilômetros e quilômetros e quilômetros de água. Aí o que acontece? O Pilatos quis construir ou reformar ou ampliar um aqueduto em Jerusalém. Olha o que Flávio Josefo diz. Pilatos construiu um aqueduto para levar água de uma distância de cerca de 200 estádios até Jerusalém e usou dinheiro do Corban. Corban é aquela oferta do templo. Lembra que Jesus falou o seguinte: olha, vocês falam que não vão dar o dinheiro para os pais de vocês, que é a oferta de Corban. O Pilatos pegou o dinheiro do templo para construir um aqueduto, para pagar por ele. O povo ficou profundamente ofendido e, reunindo-se em multidão, gritaram contra ele. Pilatos enviou soldados disfarçados com bastões que espancaram e mataram muitos manifestantes. Isso é o que Flávio José falou. Esse aqueduto que Pilatos ampliou, porque na verdade foi Herodes que construiu, ele apenas ampliou e restaurou, ele está sendo estudado nesse momento. É o seguinte, aqui está, Jerusalém fica aqui, ó. Está vendo aqui, ó? Cidade Alta e o Monte do Templo. Isso aqui é Jerusalém. Então, de 2 fontes de água, a de Biar
e também a fonte de Aru, essas duas fontes, vem a água. E a água vem. Está vendo? Toda essa parte verde aqui é a água desde a fonte até 3 piscinas que foram construídas. Essas piscinas são chamadas de piscinas de Salomão. Essas piscinas ficam um pouco antes da cidade de Belém, e depois de Belém vem Jerusalém. Eu fico assim impressionado, não sei se tem alguém da área da construção aqui, a genialidade deles. Eu estou falando de algo de 2000 anos. Eles pegavam a fonte d'água, faziam a canaleta, o aqueduto para trazer a água, aí tinha a piscina, tipo um açude. Você me traduzir açude para ajudar aqui? Consegue traduzir açude? Ok. Se eu só uma palavra tiver difícil aqui, pode levantar a mão, viu? Coitados dos tradutores, eles apanham, às vezes não falam muito rápido, né? Então enchia aquele reservatório de água, e do reservatório de água você tirava 2 aquedutos que levavam água até Jerusalém. Porque Jerusalém só tem uma fonte de água, que é a fonte do Gihon. A fonte do Gihon é muito pouco para alimentar toda a cidade. Na época do Novo Testamento, Jerusalém deveria ter uns 38 mil habitantes. Uma única fonte de água para 30 e poucos mil habitantes. E na época da Páscoa ou das festas religiosas que Jerusalém ficava, então tinha que ter outras fontes de água. O curioso é que a extensão desse aqueduto, desde Hebron até Jerusalém, corresponde a 35 quilômetros, que é exatamente os 200 estádios mencionados por Flávio José. Tá bom? E o mais curioso também, lembra que eu falei que havia Belém antes da cidade de Jerusalém aqui? Perto de Belém fica o Heródion, aquele palácio do Herodes onde ele foi sepultado. Eles ainda fizeram um outro aqueduto ali para levar água até o Heródion. Fantástico isso aqui. Aí o Flávio Josefo continuou dizendo que quando Pilatos construiu aquilo ali, um grande número de judeus pereceu, alguns devido aos golpes recebidos, outros pisoteados até a morte com seus companheiros na luz que se seguiu. Amedrontada pelo destino das vítimas, a multidão foi reduzida ao silêncio. Eu não posso afirmar, mas provavelmente, esse tumulto de Pilatos, que matou vários judeus de várias partes que estavam ali protestando, pode ser aquele referido por Jesus em Lucas capítulo 13, versículos 1 e 2, quando Jesus fala: naquela mesma ocasião chegaram algumas pessoas que contaram a Jesus o caso dos galileus, talvez havia galileus ali também na Judeia, o caso dos galileus, cujo sangue Pilatos havia misturado com os sacrifícios que eles ofereciam. Então Jesus lhes disse: vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus, por terem sofrido essas coisas? É interessante, tem uma palavra em alemão que ela não tem tradução em português, aliás, com quase tudo que se fala em alemão. É a palavra Schadenfreude. Schadenfreude é uma alegria na desgraça. Schaden é desgraça, Freude, alegria. Schadenfreude, alegria na desgraça. O que os alemães quiseram dizer com isso? O Freud fala muito sobre isso. Quando uma desgraça acontece perto de você, o seu inconsciente entra em pânico, porque está te avisando que você pode ser o próximo. Alguns dizem que, sem nenhuma falta de sensibilidade com os enlutados, não entenda como insensibilidade, que ninguém chora pelo morto. Você chora ou pela falta que ele está lhe fazendo, ou pela certeza que ele está esfregando na sua cara. Amanhã vai ser você que vai estar deitado aqui. Então, sempre que ouvimos uma história, a gente fica com medo. E o inconsciente faz o quê? Para não entrar em pânico, ele cria uma explicação para acalmar você. Até aí tudo bem, não tem nenhum problema. O problema é quando essa explicação que lhe acalma sai pela sua boca com um julgamento sem amor
pelo outro que está sofrendo. Aí você escuta uma história, né? A menina foi abusada de madrugada no ponto do ônibus. Aí vem aqueles comentários ridículos. Mas quem manda uma menina nova aquela hora de madrugada no ponto do ônibus? Se ela estivesse na casa dela, não tinha acontecido isso. Já viram esse tipo de comentário? Alguém morre num acidente automobilístico, mas também corre igual louco. Quando você vocifera esse tipo de pensamento, você está pronunciando um schadenfreude, uma alegria porque a desgraça aconteceu com o outro e não com você. Aí você se torna insensível. Por isso que as pessoas falam que normalmente todos odeiam o traidor, mas amam a traição. Todo mundo quer saber. E na época de Jesus, também foram levar isso para ele. Um schadenfreude. Olha, o senhor ficou sabendo daqueles galileus que morreram na mão de Pilatos? E numa época em que as pessoas pensavam que o sofrimento significava que o sujeito quebrou a aliança com Deus, por isso que ele está sofrendo, eles pensavam que Jesus ia falar assim: eu tenho feito, tiveram que merecer. Jesus disse assim: espera aí. Vocês acham que são menos inocentes, que são mais inocentes do que eles? Cuidado, porque o que aconteceu com eles pode acontecer com vocês também. Ainda que o texto de Jesus não seja exatamente aquele que eu acabei de ler em Pilatos, de qualquer maneira ilustra o comportamento de Pôncio Pilatos. Vamos voltar a falar do aqueduto que ele estava reformando, que deu toda aquela briga? Bom, já falei com vocês, né, que já sabemos que os canais de água que abasteciam Jerusalém vinham das fontes de Aru e Biá. E o que descobriram agora desses aquedutos? Em primeiro lugar, fizeram uma análise do reboco hidráulico, que é um tipo romano opus signum, que mostra a composição e estilo coincidentes com as obras do período de Tibério Cláudio. Quem é formado em arquitetura sabe reconhecer uma obra quando ela é de Oscar Niemeyer, ou quando é um estilo rococó, ou quando é um outro estilo clássico, pelo estilo, pelo material de construção. Então, hoje fazem análise para saber em que época aquilo foi feito. Aqui eu tenho os artigos científicos, e aqui você tem os dois aquedutos. Olha lá, já belei no meio, as piscinas de Salomão, lembra que eu falei? Os açudes de Salomão. Fala açude de Salomão, mas não é que foi Salomão que construiu não, viu gente? Apenas o nome. Aqui é uma foto também do Google Earth mostrando a trajetória. Agora tem um detalhe curioso. Vocês estão vendo que desde a entrada do aqueduto, esse é o aqueduto de Biá, tá bom? Aquele que vai até a parte alta da cidade. Veja que para ele levar água até a piscina de Salomão lá, não dá para fazer como o aqueduto de Cesareia Marítima, que era reto e perpendicular. Porque você tem montanhas. Então eles tiveram que cortar canais na montanha, como se fosse um túnel, para construir isso. Sem dinamite, sem britadeira. Olha as piscinas de Salomão. Até hoje, vocês podem ver, essa foto é dos anos 1930. Tá certo? Os três açudes ali, os três reservatórios de água. Olha como estão hoje. Mas se olha de cima assim, parece que estão bem preservados. Não tanto. Lixo, tá vendo? 2000 anos. Mas eu quero chamar a atenção de vocês para o tamanho de das piscinas do açude. Olha o tamanho das pessoas aqui embaixo. Então, tudo isso aqui recebia a água que vinha da canalização, construção de Herodes. E uma das coisas que chamaram a atenção, que eles sabem que foi posterior à época de Herodes, é porque na época de Cláudio, na época de Tibério e por consequente Pôncio Pilatos, eles descobriram um tipo novo de material que estava sendo usado nos reboques das argamassas, que era caimentium, desculpa, de latim é complicado, caimentium. Vocês sabem que tem duas pronúncias do latim, né? Tem o latim clássico e tem o latim religioso.
E cada um pronuncia de um jeito diferente. No latim clássico, você pronuncia Kai. No latim religioso é Che, igual cello. Então, vamos deixar isso aí para pensar mais um pouquinho. Esses pedaços aqui mostram os rebocos, que são típicos da época de Pilatos. Ele é feito de restos de cerâmica, com pedaços de pedra e material basáltico e vulcânico. Eles pegavam rocha vulcânica, tipo rocha basáltica, faziam um pó daquilo ali, como um cimento, misturavam com água, com outros elementos e faziam uma argamassa que durava muito. Então, quando você vê o que era da época de Herodes, não tinha essa técnica. Em outras partes do aqueduto tem essa técnica. Então, vamos virar arqueólogo agora, o que você deduz? Épocas diferentes. E coincide com a época de Pôncio Pilatos. E eu tenho a informação de Flávio José que Pôncio Pilatos foi fazer um aqueduto e tirou dinheiro de onde? Do templo. Aí o pessoal pode levar, ficou feliz, não é? Teve uma briga e Pilatos matou muita gente. Então, se eu juntar o que diz Flávio José com a mudança na técnica, eu chego à conclusão que Pilatos ampliou as canaletas que Herodes tinha feito. Vou mostrar para vocês como é que elas eram por dentro aqui, ó. Aqui você tem os desenhos de como ele até... E tem lugares que a gente vê que houve realmente um restauro. Que você tem um arco herodiano, é típico herodiano esse arco, típico herodiano. Em alguns lugares você tem o arco retirado e ele colocando uma espécie de triângulo, assim, estão vendo ali? Então você vê nitidamente que houve um restauro. Olha como é que é por dentro. Olha aqui. Isso aí tudo é construção de Pilatos. Isso descoberta recente. Olha uma foto de 1920 de um palestino sentado ali na canaleta herodiana ainda. Uma parte dela que era descoberta, pelo menos nessa época, que ela devia ter uma cobertura, é lógico, para não contaminar a água, mas com 2000 anos se perdeu. E quando ela entra na montanha, estão vendo embaixo dele o buraco lá, onde ela entra no túnel? Aqui, olha, dá para imaginar que isso tem 2000 anos? E quando ela entra lá no fundo, aí dá para você... E hoje uma delas ainda preservada, e uma das piscinas de Salomão, cheia d'água inclusive, na época. Eles ainda armazenavam ali água de chuva também. Em alguns lugares a canaleta era até aberta, em poucos lugares, para também pegar água de chuva e aumentar a vazão, para não depender só das nascentes. Olha por dentro, algumas ainda estão com água até hoje. Muita lama. E é interessante que em alguns lugares formaram até estalactites e helictites, que crescem horizontalmente. Olha lá, muito bonito isso aqui. Esse é o estudo que estamos fazendo agora. Um outro achado recente, bom, já falei de várias coisas aqui, Pilatos, os achados dele, isso é muito recente. Um outro achado muito recente, relacionado a Pilatos e a Jesus, é a pesquisa do Dr. Nahshon Zanton. Inclusive teve agora, mês passado, um encontro lá na cidade de Davi, em Jerusalém, mostrando esses achados dele. O Dr. Eli Shukron, que já esteve dando palestras para nós aqui, teve uma escavação no início com Ronnie Reich, e agora estão mudando a leitura, porque a arqueologia também ela atualiza. Você vê uma coisa, a doutora Bruna, a gente estava discutindo alguma coisa de algumas peças que sempre Israel falavam que eram medicinais, e a pesquisa falou assim, não, são brinquedos de criança. A gente está até propondo escrever um material junto aí, como a gente tem no museu, a professora Karina também, brinquedos de criança. Isso acontece. Bom, vamos ver então qual é o achado. Onde você está escrito número 5, é o templo. Deixa eu ensinar uma coisa para vocês. Salomão construiu o templo de Jerusalém, tá certo? Por volta de 963 antes da nossa era.
963 da nossa era, ele construiu o templo. Em 586 antes da nossa era, Nabucodonosor destrói esse templo. Aí, depois do cativeiro do povo de Israel, vem Zorobabel, Esdras, Neemias e constrói um outro templo em Jerusalém. Esse outro templo que eles construíram foi embelezado e ampliado por Herodes. Então, em arqueologia, quando a gente fala, ela inclusive usa essa expressão aqui, isso é do segundo templo, é dessa época, tá certo? Que corresponde ao Novo Testamento. E termina quando? No ano 70, quando o segundo templo foi destruído. Tá bom? Então esse aqui é o segundo templo, não é o templo de Salomão, é o templo de Herodes. É o número 5 lá. O número 3 é um lugar que até hoje está preservado com as escadarias originais do templo, a porta de Hulda. O número 4 aí você tem o Arco de Robinson. E todos os peregrinos vinham para Jerusalém e eles tinham que mergulhar antes de ir ao templo, praticar a Tefilá, em tanques que são chamados em hebraico de mikvaot. Eles mergulhavam e iam para o templo, purificados. E aqui embaixo, onde está o número 1, seria a piscina de Siloé. Lembra que Jesus tem um milagre ocorrido aqui, que ele fala para o servo, vá se lavar na piscina de Siloé. Ele vai, lava e volta vendo. Essa é a piscina de Siloé. Qual é a função da piscina de Siloé? Por muito tempo, acho que por muito tempo não podemos falar assim. A piscina de Siloé poderia ter esse fator de purificação, porque Jerusalém enchia muito de peregrinos nas festas religiosas. Então você precisava ter banhos de purificação coletivos e amplos para que todo mundo pudesse mergulhar. Só que essa ideia de Siloé ser uma grande piscina para purificação, ela também sofre questionamento da parte de alguns pelo seguinte: pelo Talmud, para que o judeu se purifique, ele tem que entrar na água completamente nu. Não pode ter nada entre a água e a pele dele. Como é que você vai fazer todo mundo mergulhar nu, a céu aberto, numa piscina coletiva? Mas a gente não sabe todos os detalhes, pessoal. Aprenda uma coisa: a história antiga é um quebra-cabeça de 10 mil páginas, de 10 mil peças, perdão, das quais 9.500 se perderam. Nós só temos 500 peças, então a gente trabalha muito com hipóteses. Por isso que você vai ouvir muito de um acadêmico: é provável, é possível, tudo leva a crer que, a minha hipótese é essa, vocês entenderam? E às vezes um acadêmico vai ter discordância do outro. Não tem problema nisso. Geralmente, quando uma pessoa é acadêmica, ele não é aquele arrogante que você costuma ver na internet, dono da verdade, bate todo mundo. O acadêmico fala assim: é possível, tem a minha ideia, tem a outra ideia, tem ideias no seminário, às vezes que o professor entende de uma maneira que entende de outra. Eu acho que o que é importante é o seguinte: é uma frase que ela é atribuída a Santo Agostinho, mas eu nunca li em nenhuma fonte de Agostinho essa frase. Mas vou dizer a si mesmo que ela é muito verdadeira. A frase é a seguinte: no essencial, unidade. No não essencial, diversidade. Em tudo, caridade. Entendeu? Naquilo que é essencial, não tem como eu respeitar a sua ideia e você respeitar a minha. No essencial, eu tenho que falar a mesma coisa. Eu não posso respeitar a sua ideia se ela for racista. Não existe isso. Temos que unanimemente ser contra o racismo. Agora, naquilo que não está claro no essencial, diversidade. Eu vou pensar de um jeito, você de outro. Agora, em tudo, caridade. Respeito para com o outro. Então, vamos aqui. Havia um outro problema aqui. É que, bom, essa aqui é a foto de como seria um desenho artístico de Jerusalém naquela época. Então, supostamente, os peregrinos purificavam aqui e sobem aqui, olha, por esse caminho, que é o caminho dos peregrinos, até chegar lá no templo, para adorar. Hoje, aquela parte que eu mostrei para vocês do tanque de Siloé, estaria aqui, onde está escrito Cidade de Davi. Olha que curioso. A Jerusalém da época bíblica não é coincidente com os contornos da velha cidade de Jerusalém. Estão vendo? A Jerusalém da época de Davi está fora
da velha Jerusalém de hoje. Bom, continuando aqui. Estão vendo A e B? A letra A era até o ano 2010, mais ou menos, 2008, onde os turistas visitavam a piscina de Siloé. Mas muitos diziam que aquela piscina que eu vou mostrar daqui a pouquinho para vocês, ela era essa aqui, ó. Essa aqui, ó. Eles diziam que essa piscina é do período da Idade Média, ou é bizantino, outros diziam até que era do período otomano, século XVI. Não era a piscina de Siloé da época do Segundo Templo. Aí, nessa época, onde está o B ali, de novo, o pessoal da prefeitura estava fazendo uma obra pública. E o que eles encontraram? Essas escadas. Estão vendo ali, ó? As escadas aqui. E quem foi chamado para escavar foi Elishupro, que eu mencionei para vocês, e irmão Caio. Então eles falaram, aqui que é a piscina de Siloé, e não lá em cima. E a vontade de continuar escavando isso era muito grande, mas não podia, porque essa parte verde era propriedade particular. Foi uma briga, eu ia falar de foice no escuro, mas aí vai ser difícil de traduzir. Foi uma briga terrível, até conseguirem a desapropriação aqui. Depois eu conto esse detalhe para vocês. Olha quando eles começaram a colocar uma parede de pedra até onde puderam escavar, mas finalmente conseguiram a autorização para escavarem do outro lado. E foi tirando. Olha os tratores trabalhando para encontrar o resto da piscina de Siloé. Só que não encontraram a piscina de Siloé. Encontraram um buraco enorme e aquelas escadarias só estão de um lado. Então, o que seria isso? As escadarias estão apenas de um lado, elas não estão em todo lugar, mas descobriram algumas coisas interessantes também. Estão vendo essas paredes aqui, olha? O que foi descoberto aqui em Siloé? Siloé era uma piscina muito grande, muito profunda, que parecia mais um reservatório de água. Aqui você tem o vale do Tiropeio. O Tiropeio também era um vale que eles canalizavam a água da chuva e talvez armazenavam ali. Agora, o mais curioso que encontraram recentemente, agora estão debatendo, o que seria aquele lugar? Tanque de purificação não é, né? Só as pessoas purificaram embaixo, né? Alguns estão até levantando a hipótese que a piscina de Siloé de purificação da época de Jesus é onde o pessoal pensava lá que era. Você voltou atrás. Até Leonardo nisso, né? O arqueólogo voltou atrás. Agora, olha que curioso. Estão vendo a seta verde e a seta vermelha? Descobriram que havia duas torres ali. E o mais curioso é que as torres eram do período helenístico. Só que uma das torres, estão vendo a diferença desse painel aqui para de cá? Olha aqui, ó. Aqui você tem duas torres com duas entradas. Aqui você tem apenas uma entrada. Cadê a outra? Percebeu-se que uma daquelas torres foi reconstruída no período romano. Então eu tenho uma torre que caiu e que foi reconstruída no período romano. Posso ler uma passagem da Bíblia para vocês? Não estou afirmando, mas a possibilidade existe. Lembra aquela passagem que eu li para vocês de Lucas 13? Jesus falou do Pilatos que matou muita gente? Jesus continua dizendo assim: vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem sofrido essas coisas? Aquele versículo que eu li. E ele continua dizendo: não, eu lhes digo que não, se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Ou vocês pensam que aqueles 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, eram mais culpados do que todos os outros de Jerusalém? Então, provavelmente, a menção que Jesus faz à torre que caiu poderia ser essa ali, tá bem? A torre de Siloé. Mais um achado arqueológico aqui, meu tempo está correndo.
Esse aqui eu vou ter que fazer com a mão, porque vai ser difícil vocês verem o leite. Então, vendo está escrito ali, piscina de Siloé, aqui em cima, ó. Siloé, não, perdão, de Betesda. Tá vendo aqui, ó? Aqui é onde normalmente se faz a Via Dolorosa. Você entra pela Porta dos Leões, passa pela Igreja de Santana, onde fica a piscina de Siloé, a piscina de Betesda. Depois vem para o Etiomo e vai descendo e faz todas as estações até chegar na Igreja do Santo Sepulcro. O problema, onde está escrito Gólgota ali, eu vou falar agora com muito respeito pela religião de todos, tá certo? Isso aqui não é um desrespeito aos que fazem a Via Dolorosa. Quem já foi comigo sabe como é que eu explico isso. Mas eu não posso deixar de falar a verdade para vocês. A Via Dolorosa pode ser um símbolo de fé, mas não é a rua pela qual Jesus passou. Aquele chão não é da época de Jesus. E essa visão de Jesus indo com a cruz por dentro da cidade, ela é filme. É Mel Gibson. Nenhum lugar da Bíblia fala que Jesus foi com a cruz pelo meio da cidade. E os judeus não iam fazer isso, porque Jesus estava ensanguentado, era a época da Páscoa. Como é que alguém todo ensanguentado ia passar pelas ruas? Ia causar um tumulto. Se era o que Pilatos queria evitar, Jesus não passou. O mais provável é que a Via Dolorosa de Jesus foi por fora e não por dentro da cidade. E quando se faz a tradicional Via Dolorosa, tem um lugar chamado Etiomo, que as pessoas param, oram ali e falam: aqui é o lugar onde Jesus foi apresentado a Pilatos. Esse lugar, tradição, que a tradição chama de Etiomo, não pode ser o lugar onde Jesus ficou diante de Pilatos. Ali na época era esse prédio, era a Fortaleza Antônia. A Fortaleza Antônia era só para a troca de soldados. Era apenas um quartel. Pilatos não ia deixar o palácio para ir para o quartel para poder julgar o homem. Seria a mesma coisa de dizer que o ministro do Supremo largou o Supremo para ir julgar alguém numa cadeia, um cadeião. Não faz sentido isso. É o prisioneiro que vai até o juiz, não é o juiz que vai até lá. Não tem nenhum sentido Jesus ter sido julgado aqui. Nenhum. A hipótese arqueológica que nós levantamos hoje, inclusive tem um arqueólogo chamado Shimon Gibson, que é um dos que está à frente disso aí, parte do seguinte princípio. Estão vendo? Aqui é o muro da cidade velha de Jerusalém. O muro olhado desde o ocidente. Nós estamos no lado ocidental. Lá em cima, onde está escrito Location of the Temple, ali é onde está o Domo da Rocha, hoje, e lá atrás você tem o Monte das Oliveiras. O Monte das Oliveiras. Do lado de cá você tem uma entrada, que é a Porta de Jafa, e todo esse tamanho aí era o tamanho do Palácio de Herodes. Então, só para vocês terem uma noção, a Fortaleza Antônia estaria à esquerda daquele Domo da Rocha ali. Não faz sentido Pilatos largar o palácio para ir lá o Herodes. Duas informações importantes para não confundir vocês. Letra A: houve vários Herodes na história. Tá bom? Herodes o Grande, Herodes Arquelau, Herodes Agripa, Herodes Antipas, Herodes Filipe. O Herodes que vem participar do julgamento de Jesus é Herodes Antipas. O Herodes o Grande tinha morrido. Tá bom? É o mesmo que matou João Batista. Segunda informação importante: Pilatos morava em Jerusalém? Onde é que Pilatos morava? Cesareia Marítima. Então o que ele estava fazendo em Jerusalém na época da Páscoa? A mesma coisa que alguns políticos fazem na época de eleição. O cara pode ser ateu, mas vai ver na igreja católica fazer o sinal da cruz, depois na igreja evangélica recebendo a bênção do pastor, e depois no centro espírita recebendo pipoca na cabeça. Pilatos era um político. Ele tinha que estar ali. E também para controlar qualquer tumulto. Então, se ele vem, qual lugar que ele vai ficar? No palácio que o Herodes o Grande tinha construído e ficava ali para receber a autoridade.
E como esse palácio tinha duas partes, faz sentido Pilatos ocupar uma e Herodes Antipas, que não morava aqui, que ele era o governador da Pérea e da Galileia, ele ficava em outra parte. Entenderam? Aí olha o que o Flávio José fala. Adjacente ao lado interno dessas torres, ele está falando das torres que tem ali, inclusive de Fasael, Mariame, uma das torres que Herodes construiu até hoje é possível de ser vista. Adjacente ao lado interno dessas torres, que ficavam ao norte dele, ficava o palácio do rei, superando qualquer descrição. De fato, extravagância e equipamento, nenhum edifício o superava. Seria assim o palácio. Essa é a maquete. Vocês viram hoje como está? Agora, o que nos interessa é o que é possível ver lá de fora e ninguém tinha prestado atenção. Aí Shimon Gibson falou: peraí. E essa protuberância de pedras aqui? Isso é uma continuação de uma parede. Mas se vocês olharem, isso aqui liga nada a lugar nenhum. Duas rampas, mas vamos olhar com mais detalhes aqui. Estão vendo que tem degrau ali? Estão vendo degraus? Então você tem aqui uma parede, degraus. Lá na frente também, degrau. Estão vendo o resto do degrau aqui, olha? Esse degrau que eu mostrei para vocês está aqui, ó. Então você tem um degrau ali para uma parede, ou essa parede foi construída posteriormente? Lembra que Jerusalém não foi totalmente arrasada. Ela foi construída no ano 70, depois de 132 por Adriano, mas os que chegavam ali, eles construíam por cima de restos que havia. Então você vai ter uma base de uma época e uma parede de outra. E mais acima, sabe o que você tem? Um outro platô. Estão vendo aqui em cima? Como se fosse um palanque mesmo. Um desenho artístico seria assim. E esse palanque que você vê aqui, ele tem toda uma pista de pedras. E o Evangelho de João fala que Jesus foi levado a um lugar chamado Gábata, que em aramaico significa pavimento de pedras. E ele chama litos trotos em grego. Litos, pedra. Strotos, pavimento de pedras. Então, a gente deduz que seria assim. Alguns até acreditam que pode ser apóstolos essênios. Foi do lado de cá, então, do lado de fora da cidade, que Jesus foi julgado. E com um detalhe curioso, o Evangelho de João fala que aqueles que foram a Pilatos pedir a condenação de Jesus, eles não entraram no pretório para não se contaminar. Então, quem está do lado de fora ali, você tem um vale atrás, a parede. Esse provavelmente é o lugar onde Jesus foi. E para terminar a minha fala aqui, eu só quero mostrar uma coisa. Tem um livro muito interessante de John Granger Cook, Crucifixion and Mediterranean World, a crucifixão do mundo mediterrâneo. E ele fez um cálculo, contando todas as vítimas mencionadas em textos latinos antigos, conclui-se que os romanos crucificaram pelo menos 30 mil pessoas. Uma média de 5 pessoas por mês, todos os meses, durante 500 anos. John Granger Cook, que ele é professor de religião no Colégio Lacante, na Geórgia, no seu livro, ele fala que essa é uma estimativa ainda conservadora, o número pode ser maior. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês? No museu vocês viram essa peça aqui, que amanhã eu vou fazer menção dela de novo. Foi o primeiro exemplar de um crucificado encontrado na história, em Jerusalém, depois da Guerra de 6 Dias, na colina de Givat HaMiftar. Eles encontraram um túmulo do segundo templo, e nesse túmulo tinham os ossos e o nome do sujeito ali, Yohanan ben Hagakol. E o calcanhar dele estava com prego de crucifixão. A partir desse aqui, os legistas viram que a ideia que nós tínhamos do crucificado, colocado com um pé em cima do outro, estava um pouquinho equivocada. Mas a crítica que eles faziam é o seguinte: tá, mas vocês encontraram um exemplar de crucificado, como é que você pode garantir que isso era uma regra? Eu quero terminar minha palestra dizendo que em Cambridgeshire, na Inglaterra, encontraram o segundo estado de alguém que foi crucificado. E o curioso é que no calcanhar dele também tinha um prego até hoje enfiado. Não tem o prego? No calcanhar. E encontraram também na Itália
em Gavenho, uma escavação da Superintendência Arqueológica, um outro corpo do crucificado. Não acharam o prego, mas o calcanhar. Ou foram achados. Foram de reportagem. Tá bem? Acharam aquilo ali. Então, hoje, os 3 exemplares de crucificado que encontraram mostraram o prego passando assim. Então, uma dedução é que provavelmente a postura do crucificado seria essa aqui. É uma possível, bem diferente dos quadros que vocês veem, né? E para terminar, um achado arqueológico que eu não vou contar hoje, um pão de 1.700 anos, carbonizado com o rosto de Cristo. Vocês querem saber disso aqui? Assista o meu canal, Rodrigo Silva Arqueologia. Eu fiz um vídeo sobre segunda-feira, tá bom? Tá lá, cara. Muito obrigado pela participação de todos.